Quarentena musical da Banda dos Curumins. Hoje vamos receber Fábio Leal. Quarentena. Vou fixar um comentário aqui. Enquanto o pessoal vai entrando. Já pense nas suas perguntas, pessoal, porque hoje a gente vai receber um convidado muito maravilhoso, cheio de coisas para compartilhar. Me digam como está a conexão também, como é que tá o áudio, se tá tudo ok aí. Deixa eu ver como está. Esperando o pessoal entrar, pra gente poder começar. Oi, Ana, tudo bem? Ainda bem que a gente tá aqui com a quarentena musical, recebendo vários convidados maravilhosos. No começo é bom aguardar um pouquinho. Como é que tá o áudio, gente? Tá a imagem? Como é que tá? Tá tudo tranquilo? Oi, Fabi. Nosso convidado, Fábio Leal, já está conectado aqui com a gente. Não esqueçam de compartilhar, por favor, essa live aqui. Tem um aviãozinho aqui embaixo, vocês podem mandar para as pessoas, para mais gente assistir. E eu vou chamar o nosso convidado pra gente poder já começar esse encontro maravilhoso. Sejam bem-vindos à nossa live, pessoal. Estou aguardando o nosso convidado. Olá, bem-vindo! Opa, bom, Queria te receber. Quero agradecer primeiramente por você ter aceitado o convite, ter reservado esse tempo para estar com a gente. Espero que você esteja eu que tranquilo. agradeço. Eu que agradeço aí, tô feliz aí de estar com vocês aí, viu? Ai, que bom. Tá dando pra ouvir E tudo certo aqui? O som tá tá chegando? saindo bom. Qualquer coisa, pessoal, Ah, por legal. favor, avise aí nos comentários como tá. E como é que você tá nessa quarentena aí? Conta pra gente. Parou tudo, né? Então tô algumas aulas online, né? Mas em casa, né? Esperando essa loucura passar aí, né? É, e como é que, Tem tipo, que tem fazer. sido sua relação com a música? Eu já tinha alguns projetos, já tô fazendo um arranjo para um CD da uma cantora que chama Manuela Cavalaro, Manu Cavalaro. E ela é uma cantora, inclusive, para quem. Ela tem um canal no YouTube muito interessante de aulas, assim, né? Ela é muito professora, mas ela é uma grande compositora, assim, também, né? E aí dá um trabalho fazer arranjo. Então, nessa quarentena, eu tô aproveitando aí os dias para terminar esse CD, né? É um processo trabalhoso, né? E nessa Nossa, quarentena, às vezes é difícil ter foco nas coisas, né? Mas a gente sim. vai seguindo com a música, ajuda bastante, eu acho. Que a gente que tem a música tem uma subterfúgio aí, tem esse acalanto aí, né, da música, aí, que deixa a gente mais quente, né? Com certeza. Ó, eu queria mandar um beijo pro Rodrigo. O Digão, ele tava aqui com a gente outro dia na entrevista, ele tá aqui assistindo também, mandou um abraço pra você. Ah, o Digão é parceiro de longa data. Ah, inclusive até de Tatuí, né, no Grupo Mente Clara. E falando nisso, já dá pra emendar numa pergunta boa, como foi o começo da sua carreira musical, assim, lá do início? Lá do início, bom, eu sou de São Bernardo do Campo, né, do ABC, né? Vocês são de Diadema, né, da banda, né? É, a gente é de São Paulo, mas é muito próximo de Diadema, então dá pra ir andando até Diadema aqui. Ah, entendi, na fronteira. Então, Exatamente. aí eu comecei minha família ninguém é músico, né? Então
Então, desde criança eu via instrumento, me paralisava, assim, eu falava, nossa, mas é aquela coisa que você não entende, né? Porque você não vê ninguém tocando, ninguém falando disso. Mas eu, desde criança, eu vi instrumento, assim, e aí isso chegou na pré-adolescência ali, aquilo foi clareando, assim, nossa, eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que fazer uma. Até que eu pedi para minha mãe, mãe, eu queria, sei lá, aprender a tocar violão, né? E aí meu padrasto comprou meu primeiro violão, né? E, e aí que eu comecei, bem informalmente por causa dessa vontade, né? E foi muito rápido. Eu comecei a estudar, pegar no violão uns 13 anos, assim, informalmente. E eu comecei a estudar mesmo música lá para os 14, 15 anos. E com o professor ali do São Bernardo do Campo, chama o Ayrton, é um baixista, né? É, o Ayrton Fernandes e o irmão dele, o Ronaldo Fernandes. Eles que me. E foi muito bom, porque eles são músicos excelentes e ótimos professores. Eu dou graças a Deus de ter tido aula com eles inicialmente, me iniciaram na música e profissionalmente também. Meu primeiro trabalho musical eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos. Então eu comecei já trabalhando rápido com música. Foi uma coisa meio estranha, porque eu não tinha planos de trabalhar com música, né? Essa coisa. E aí eu fui. E aí ele me indicou um trabalho, uma dupla sertaneja. E aí eu comecei a trabalhar. Isso já com 15, 16 anos e nesse mesmo tempo já comecei a dar aula, né? Então eu já dou aula faz, tô com 40 anos agora, dou aula faz 25 anos também. Caramba, é na vivência que a gente cresce bastante, né? Sim, é bem isso. E aí não parei, né? Comecei, e aí toquei bastante com essa dupla sertaneja, assim, fazendo bar, banda de baile, tocando de tudo na vida, né? É pagode, sertanejo, axé. Na época que eu tocava tinha bastante axé, né? Não, Então, assim que é bom, né? Nunca mais parou. Tá até hoje aí. é, até Nossa, é hoje. muito. E você chegou a estudar em vários lugares também, né? Você estudou na ULM, lá em Tatuí, e virou professor. Como é que foi isso? Sim, daí eu fui lá para. Estudei um pouco na ULM, né? Nessa mesma época que eu. A ULM para mim foi importante as aulas de teoria, sabe? O que eu, olhando para trás assim, eu penso, nossa, porque a teoria lá era erudita, né? É, então era os ditados nervosos, assim, ditado a três vozes, as percepções. Eu aprendi teoria através dessa via, né? Então foi importante pra caramba pra mim a ULM. Outra coisa que na ULM que todo lugar que a gente estuda a gente fica que marca, né? E as coisas que marcaram pra mim foi ensaiava jazz sinfônica, né? E eu ficava era de sexta-feira, se não me engano, e eu chegava mais cedo para ver o ensaio, aquele aí você vê você jovem vê um ensaio de uma orquestra dessa, aquele som vindo para você não entendendo nada, você fala, nossa, como é que faz isso? Então foi muito marcante para mim. É E depois eu fui maravilhoso. para Tatuí. E lá você também cresceu bastante, né? Você estudou por quanto tempo lá? Tatuí eu cheguei lá, eu tinha 19 para 20 anos, né? E eu cheguei lá já, na verdade eu cheguei adiantado, porque apesar de ser novo, quando eu comecei a estudar, mas eu comecei a estudar muito para valer, sabe? Eu comecei a estudar por 14, 15 anos, mas eu estudava era o dia inteiro, né? Era, era 8 horas por dia, né? Se você fica mantendo esse ritmo, você chega, passa 5 anos, você está bem adiantado, né? Então eu cheguei lá, não cheguei assim do zero, né? Cheguei com bastante experiência de vida pela pouca idade e também adiantado já em algumas coisas.
Então eu fiquei lá, estudei cerca de... E para mim, essa primeira fase em Tatuí, o que foi marcante também, porque eu fui para lá para dedicar mais ainda, entendeu? Então era meio doido. Eu já estudava pra caramba, eu fui para lá, larguei os trabalhos tudo em São Paulo e vivia lá. Aí consegui uma bolsa, a bolsa na época era R$ 160, 120 reais. Aí eu pagava R$ 60 de aluguel, uma casinha velha, lá, junto com o Digão até. E aí vivia com pouco ali, mas também ficava mergulhado, né? Como é cidade do interior, você vai andando para a escola, então eu ficava o dia inteiro na escola tocando, em todos os níveis. Tinha aula do nível 1 ao 10, eu tocava em todos os níveis, do 1 ao 10, sabe? E todo dia, né? Ficava lá o dia Nossa, inteiro tocando, né? Estudando. mergulhou de cabeça, né? Porque a música escolhe a gente, né? Acho que chega um Sim, ponto que não tem outra opção, assim, ou você faz aquilo ou você não se sente completo, né? sim, é uma imersão que você vai indo, e cada vez você quer mergulhar Né, mais. você falou uma coisa muito interessante que cada professor, cada escola que a gente passa marca a gente um pouco, né? E eu também Sim. acho assim, você tem uma fala interessante que eu teve um dia que eu tava assistindo o Sesc Instrumental, uma gravação de um show que você fez em 2009 no Sesc Ah, Paulista, que você ainda falou que você estava tocando com seus alunos e que você aprendia muito com eles também. Isso eu achei genial, porque realmente o aluno também marca o professor, por mais que o professor tenha vários alunos. Essa é uma visão muito, tipo, clara das coisas. sim, isso aí é que parece uma. Você sabe uma das primeiras coisas que eu observei dando aula? Como professor, a gente vai tirando várias conclusões na vida, né? Mas uma das primeiras, assim, que daí e lá em Tatuí eu decidi isso também, que eu não dava aula para alguém mais que 3 anos, né? Porque você dando aula, você passa as suas qualidades, né? Mas você também passa os seus defeitos. E então, e muito do aluno fica na gente também, né? E eu comecei a observar isso, eu dando aula pro, os primeiros alunos, assim, lá em Tatuí, que a galera, ali é um tipo de escola que a galera já entra focado, né, querendo tocar, são pessoas que já são músicos, tocam em banda de baile, tem uma puta de uma vivência, mas quer se aperfeiçoar, né, nesse campo da música instrumental, que dá bastante bagagem, e, e aí passava o tempo, assim, depois de 3 anos, eu falava, nossa, mas tem alguma coisa nesse cara aí que ele tá, que tá me irritando, né, e aí eu fui ver o que estava me irritando, né, porque ele estava com os meus defeitos. Eu, as- então eu falei, caramba, como é impressionante isso, né? Um período que eu estudei pedagogia, e aí eu vi, mas isso aí eu vi por cima, assim, eu vi que nem tinha muita literatura em cima disso, chama currículo oculto, que é uma coisa que você passa muita coisa sem você saber. Então você está ali porque dessa coisa da neutralidade. Por mais que você é neutro, mas você está sempre passando alguma coisa. Não tem como você ser. E é engraçado que é isso, né? Você está ali focando para passar as suas o de melhor para as pessoas, mas não tem jeito. Você passa os seus defeitos também, né? Sem você querer. E aí olha, é engraçado. E você percebe isso depois de anos. Você vai vendo assim, e fala, caramba, bicho, olha só, a minha pedra no sapato virou a pedra no sapato dele também. E aí que eu falei, cara, eu não posso dar aula para alguém mais que 3 anos, porque senão vai ficar irreversível. Nossa, isso dá até um método, eu acho, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Chega até a ser engraçado, mas é interessante até você parar pra pensar que não tem muita literatura nisso, mas é um aspecto importante de qualquer educador, né? Que você acaba passando tudo pro seu aluno, né? Esse negócio Sim, é... mas se um dia você dá aula, o dia que você der aula assim durante muito tempo para alguém, vai reparando nisso para você ver. Já vou Mas investir isso é uma coisa que
Mas é uma coisa que demora. Depois, com o tempo, é muito sutil isso. Entendeu? Demorou muito para eu perceber. É muito sutil. Sabe? E, mas a real é essa. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma consciência mesmo. Né? A partir do momento que você está dando aula, você está passando seus defeitos também. Ó, o Luiz perguntou aqui, o Luiz Cássio. O que é defeito pra você? Por exemplo, dificuldades, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com leitura, à primeira vista. É uma coisa assim que é uma pedra no meu sapato. Sabe? É um negócio que está sempre me incomodando. Por mais que eu estude, então, porque a gente no período de estudo tem coisas que a gente estuda muito, mas é uma coisa que a gente tem sempre uma dificuldade, sabe? É uma coisa crônica, né? Aí tem hora que tem fases que a gente parece que resolveu, a hora que volta. Sabe, outra coisa que eu tenho dificuldade, por exemplo, é fazer acordes na guitarra, acordes que abrem muito, assim, sabe? Esses acordão, assim. É uma coisa que tudo que a minha música, né? Eu tenho um CD de guitarra e voz, né, com a cantora chamada Daniele Domingo. Se você ouvir esse CD, ele só tem acordinho, né, acorde pequeno. Então o que eu investi para mim, assim, como músico, essa coisa muito da mão direita, de ritmo, mas em acordes que eu possa fazer. Então, por exemplo, isso aqui, esses acordes que é maravilhoso. E eu estudo em casa, né? Mas para fazer ao vivo, essa coisa, para isso adentrar dentro da sua carreira artística, para mim é sempre uma pedra no sapato também. É sempre eu tenho dificuldade mesmo com isso. Então, e aí, isso eu tô elencando, e se eu ficar aqui, eu vou ficar falando até amanhã de defeito, sabe? Ah, mas acho que nem chega a ser um defeito, é que todo mundo tem as suas qualidades, assim, os pontos fortes e aquelas coisas que você ainda pode Sim. aprender mais, né? Porque a gente é eternamente aprendendo, né? É que essa palavra que eu escolhi é bem ruinzinha, né? Defeito, né? Acho que por isso. Defeito, a autoestima vai lá embaixo, né? Defeito, o cara tem defeito, né? Tem que trocar, É, vamos. Mas porque essa palavra não seria, né? todos os meus Não é professores me ideal. falam que nunca você chega num ponto que você fala, não, eu estou pronto, né? Tipo, estou perfeito. Acho É, que não existe isso, né? é. A gente Na tá verdade, sempre. seria dificuldade, né? Acho que é a Uhum. palavra certa. As dificuldades, né? Isso acaba sendo um espelho, o aluno te vê como um espelho e às vezes aquela dificuldade ele pode sanar tendo outros professores também, o que não é uma coisa ruim, né? E essa dificuldade, quando eu falo, são coisas que são sutis também. Porque, por exemplo, é porque eu estou falando aqui. Se você convive comigo, é uma coisa assim que você não vai perceber. Entendeu? Porque Exatamente. depois de tanto você estudar, você não passa isso, né? Na sua música, na sua vida. Mas você sabe disso. Entendeu? Uma A gente coisa, sabe. a gente sabe, né? E Então, assim, o que eu acho que a maioria das pessoas aqui querem que você toque um pouquinho pra gente. Eu queria pedir pra você compartilhar um som com a gente agora. tocar um. Eu nunca toquei assim, né? Dá pra ouvir o som. Dá. Eu A pegar, gente ajusta, caso fique muito alto, é só regular, mas é facinho, acho que Tá. funciona. Vou pegar aqui. Peraí. Qualquer coisa vocês nos comentários se como tá o áudio, gente. Como é que é? Pra eles avisarem nos comentários se tiver algum problema no áudio, mas tá tranquilo. Tá dando, tá dando pra ouvir? Ah, tá sim. Tá ótimo. Tá dando, né? Eu vou tocar uma música aqui que chama Guitarra Violada. Uma grande influência para mim é a música caipira, né? E a moda de viola. Então eu adaptei uma viola aqui na guitarra, por isso que eu chamei de guitarra violada. Eu vou.
Tem que abaixar um pouco aqui, eu acho, né? Pra mostrar um pouquinho. É, bom. Vamos lá, então. Tá dando para ouvir, né? Tá. Tá, então, guitarra violada. Que lindo! Obrigada. Você Vou devia colocar fazer o mais fone de lives novo. tocando. Fazer mais Oi? lives tocando. Você devia fazer mais lives tocando assim ao vivo. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Porque o som assim não sai perfeito porque o Instagram ele tem as limitações, mas ainda fica muito É, bom. eu tô bem. Peraí, deixa eu colocar o fone aqui. É, então, você falou da quarentena, e uma das coisas dessa quarentena aqui que eu tô me adaptando é nessa vida online. Né? Essa aqui é a segunda live da minha vida. Essa aqui é a segunda. Então eu tô me adaptando ainda. Até aula online, nem tô divulgando tanto, porque eu tô aprendendo agora da aula online, né? Então live tocando, então, mas uma hora eu vou fazer isso aí. Foi um processo, foi bem brusco, assim, não teve tempo de, vamos se preparar, né? Foi tipo, agora se vira. Mas a É, gente consegue. eu tava me preparando. Eu tava me preparando para essa vida já um tempo, mas aí agora acelerou. Foi bom que acelerou algumas coisas isso aí, né? Na dificuldade a gente se reinventa, né? Consegue se encontrar mesmo à Sim, distância, já ajuda um pouco. é. Você falou que você tem grande referência assim na música caipira. Eu acho interessante você contar pra gente mais as suas referências, assim, podem ser referências musicais na guitarra ou gêneros também. Conta pra gente aí. É, bom, eu sempre, desde cedo, eu comecei, quando eu estudava, nos primeiros estudos, eu amava música caipira, né? E até música caipira do rádio, né? Por exemplo, Chitãozinho, Chororó, sabe? Essas, como é que é? Zé Rico Milionário, essa coisa. E então é até muito louco isso, porque a maioria dos guitarristas começa no rock and roll, né? E eu comecei já estudando música brasileira, eu gostava muito disso aí, improvisação, né? Depois de um tempo, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu entrei numa banda de rock, porque entrei numa banda para tocar Metallica, né? Tocava Slayer, né? Mas não durou muito assim.
porque eu já estava trabalhando bastante, dava bastante aula, mas foi importante para mim, é uma coisa que eu gosto pra caramba também, mas a minha, assim, a coluna dorsal, ali, aquela coisa, aquele centro, sempre foi música brasileira, né? E a minha maior influência na juventude hoje foi o Hermeto Pascoal, né? Estudei muito a música dele, né? Com Mente Clara, né? Com o Digão. A gente montou junto o Mente Clara lá em Tatuí, justamente com esse intuito de aprofundar na música do Hermeto Pascoal. Mas assim, então eu tenho umas coisas assim, mas é igual uma coluna, você tem a parte do centro e você tem as vértebras ali, que daí é muita coisa. Então eu sempre estudei de tudo mesmo, ouvi de tudo. Ouvir e estudar de tudo, assim. Né? Isso é uma coisa que eu converso também com os alunos, principalmente os mais jovens, né? Eu estava falando isso com o Noronha, eu vi que o Noronha também participou, né? O Noronha baixista. E sobre isso, né? Quando a gente fala de influência, a gente está falando também sobre identidade, né? E para mim, as, as maiores conversas informais de música, que você vai falar sobre música, ou algum debate ali que você está falando sobre alguma questão de música, e a maioria das vezes que eu observo, na verdade, o debate está sendo sobre identidade, né? A gente está falando de algum aspecto musical, está usando de algum aspecto musical para falar de identidade. Isso no meio da arte, ainda mais nos primórdios do estudo, é uma coisa que a gente está sempre pensando sobre isso. Quando eu pensava sobre isso, eu não dominava nisso. Mas hoje em dia eu sei que é identidade, né? E que está aliado a alguma estética, alguma. E eu estou falando isso porque eu vim de uma. O pessoal da minha geração para cima, eu peguei um pouco disso ainda, que você tinha que estudar uma coisa. Você estudava de tudo, mas você tinha que ter um som, um instrumento o resto da vida, assim, sabe? Isso que era um sinal de identidade, né? Você tinha que ter uma unidade ali, um som, um timbre. E aí não quer dizer que você não vai flertar com outras coisas, mas é só um flerte. Por exemplo, eu gravo um CD e gravo uma guitarra com distorção, mas é só um flerte só. Ela não faz parte da minha identidade, é só um colorido, né? Timbrístico. E, e eu sempre me identifiquei com tudo, sabe? Então, só que eu tinha isso na minha cabeça ainda, porque, porque da minha geração também tinha isso, assim, pô, você tem que ter um caminho, tem que ter um som, tem que... E, e isso não faz mais sentido hoje em dia, né? Só que é engraçado porque eu vejo que muita gente tem crise de identidade por causa disso. Por causa dessa... Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, o cara ele toca guitarra, mas ele ama tocar cavaquinho. Daí ele entra numa crise de identidade, assim, pô, eu vou postar vídeo de guitarra ou cavaquinho, sabe? E várias outras, por exemplo, o cara toca heavy metal, mas ele chora ouvindo música brasileira, daí dá uma crise de identidade, puta, eu sou heavy metal ou eu sou música, sabe? Esse tipo de... E hoje em dia não faz sentido, você dialoga com tudo, né? Você tem as suas inclinações que torna a sua coluna dorsal ali, mas na verdade você é tudo, porque o mundo é assim. Nem se você... Hoje em dia, se você se trancar em casa, não tem jeito, o mundo vai se debruçar em você. Não é você que vai para o mundo, sabe? Então não tem como, você dialoga com tudo o tempo todo. Então não faz mais sentido certas crises de identidade. Ai, meu timbre, qual que é o meu timbre? Por exemplo, eu mesmo, eu não sei qual é o meu timbre, porque cada hora eu toco muito, por exemplo, eu toco na banda do Cuca Teixeira. E ali, por exemplo, eu uso bastante efeito na guitarra, né?
bastante. E eu me sinto completo fazendo aquilo. Eu não me sinto assim, não é um flerte para mim. Puta, naquele som aquilo ali cabe e aí eu chego em casa e eu toco guitarra limpa para tocar essa guitarra violada. Por exemplo, olha só a distância que eu falei da banda do Cuca para isso aqui. É muito distante. Só que eu me sinto completo. Eu amo moda de viola. E eu sou isso também. Sabe? Então essa coisa de você ser uma coisa, para mim não faz mais sentido, artisticamente falando. Nossa, mas não, isso é uma coisa que você teve assim com maturidade, e eu acho que é muito importante assim para mim, para os meus amigos aqui da banda que estão assistindo, porque eu acho que ainda existe assim essa questão que você falou da crise de identidade. Porque quando a gente é jovem, a gente quer se encaixar num grupo, né? Tipo, se você escuta rap, você não pode mais falar de música instrumental, porque aí fala, ah, mas você Sim, não tá traindo movimento, coisa do tipo, assim. Ainda existe essa certa questão da cultura, assim, tipo, você se identificar. Uma coisa meio adolescente, eu acho. Mas, igual você falou, é importante a gente se libertar disso para se sentir completo, porque ninguém é uma coisa só, né? sim, eu acho que você se liberta disso quando você entende a época que você vive, né? E ainda mais, e eu refletindo sobre isso, eu comecei a pesquisar, assim, a ler mais sobre identidade, não sobre uma perspectiva artística, mas sociológica mesmo. E se você vai na sociologia, cara, isso aí é complexo pra caramba, assim, tem muitas vertentes dizendo, assim, de maneira profunda de como a gente constrói nossa identidade, sabe? É um negócio complexo pra caramba, né? Nossa, E, isso. Nossa, esse assunto é muito interessante, pode continuar. não, e é uma coisa assim o que me ajuda sempre é sair da música, às vezes quando eu tô com esses dilemas, porque se a gente fica pensando em identidade assim, porque nesses primórdios, quando a gente tá falando assim, você falou, rap, a gente escuta rap, a gente vai tocar pagode, aí você tá fazendo e aí você tem uns dilemas de timbre, por exemplo, de alguns dilemas que na verdade é estético, mas na verdade é identidade, está tentando se achar, o que que eu sou, né? O que eu sou. E agora nessa coisa de grupos mesmo, hoje em dia não faz mais sentido, sabe? Você, mas isso é uma coisa assim que eu vou falar para você. Alguns músicos já fizeram um prenúncio aí, por exemplo, o próprio Egberto Gismonti. Se você pega a música dele, na, é só você fazer uma viagem histórica, imaginar o que está acontecendo ali década de 70. É uma coisa que. E nessa década de 70 teve vários igual a Gilberto. Por exemplo, Ticoria. É uma coisa assim, uma música que ela tem a sua base ali, que nem o Ticoria nos Estados Unidos, o Egberto aqui no Brasil, mas é uma música que dialoga com o mundo inteiro. É uma música sem crise. Entendeu? É uma música que não tem crise. Ah, a gente tem que buscar a música sem crise, né? E você Sim. falou até por exemplo, a música do Hermeto. Ele tem essa questão da música universal, que eu conheci recentemente, e é difícil achar coisas sobre isso, assim, por exemplo, na internet. Então, seria interessante se você falasse um pouco da música universal, que também te influenciou na questão lá do Grupo Mente Clara, o improviso livre. Como é que isso começou para você? E explica basicamente o que é isso, para quem não conhece. Esse aí também é um assunto bem extenso. Eu vou falar do meu entendimento dessa vivência, do que eu tenho hoje da música do Hermeto, né? E Ok. desse conceito de música universal, né? O Hermeto faz parte de uma geração que era importante, na hora de você compor alguma coisa, você saber a forma, né? Por exemplo, isso aqui é um choro. Isso aqui é um frevo. Isso aí é um samba canção. Né? Eu fiz uma música, uma toada.
Então, a forma da música, sabe? É importante. E o Hermeto, ele rompeu com essa coisa da forma. E quando eu falo forma, além dessa forma dos ritmos, tem a forma harmônica, né? Então, quando você faz um samba-canção, você tem um universo harmônico que faz parte daquilo. Se você sair muito, já... Então tem todo... Quando eu falo forma, é tudo que está implícito nessa forma, né? E o Hermeto, o padrão cerebral dele é isso. Ele é uma pessoa... Ele é um gênio, né? A coisa... Essa palavra a gente pode até falar depois, é muito discutível o que é gênio, né? Mas você pode abordar por vários pontos, mas assim, ele é uma pessoa muito rápida, com a mente muito rápida, acima da média, e para ele as ideias fluem mesmo, tá? Então ele está fazendo um negócio aqui, por exemplo. Deixa eu afinar aqui. Aí ele começa fazendo um samba. Imagine isso, por exemplo, começo da década de 70, vou compor um samba. Ó, essa harmonia já não é de samba. Então ele vai pelo colorido harmônico, né? Quando eu falo não é de samba tradicional, né? Viu? A harmonia já deu uma volta assim que a pessoa vai ouvir falando, mas isso é samba. E no meio, às vezes a melodia lembra uma coisa, aí lembra um lá lá. Aí coloca um 3 no meio, coloca um 3x4. Então tudo que vem, ele não filtra. Nesse ponto é até parecido com uma criança, assim, que vai fazer um desenho, não sai filtrando, ele sai, vou desenhar você, desenhei. E aí, então, assim, a música do Hermeto, eu falo assim, ele é um dos raros casos que o tipo da música foi ele mesmo que denominou, né? Geralmente, eu falo assim, música impressionista, né? Não foi o Debussy que deu esse termo, ninguém, né? Foi os críticos, né? Então, música universal é um termo dado pro Hermeto, né? Pro Hermeto, da música dele. Eu acho que para definir ele mesmo, sabe? Que também tem muito isso que eu falei para você. De o mundo se debruça sobre ele e ele não nega esse mundo, ele absorve, né? Então ele sai fazendo uma composição, começa num samba, vai terminar numa valsa, sabe? Vai terminar num free, e é isso aí. Então era uma época que hoje em dia é super normal isso, né? Hoje em dia você vê bastante gente fazendo, né? Mas na época do Hermeto todo mundo estranhava isso. Nossa, mas que... Outra coisa que a música do Hermeto tem, é uma música que tem bastante colorido, né? Às vezes tem algumas, como é que fala assim? Alguns ditos, eu falo assim, não, a música tem que ser simples, né? A música, e às vezes não, entendeu? Você tem, a música do Hermeto é complexa, tem bastante colorido, mas não quer dizer que não seja lindo, né? É uma música que quando você vê, é igual uma paisagem, né? Se você for ver uma paisagem bonita mesmo, ela tem bastante informação. Você chega no pico de uma montanha, você vê aquele monte de coisa, você tem que ficar ali um tempo para absorver tudo aquilo, e aí depois um tempo que você, nossa, olha esse ar, você vai prestando atenção. Cada, nossa, olha aquela árvore, nossa, aí você vai prestando atenção na vegetação, nos animais, no tipo de pássaro. Então, se bobear, você fica ali umas 3 horas para absorver tudo aquilo. A música do Hermeto é assim, sabe? Tanto Ela... que ele fala que a música dele é livre para quem ouvir e interpretar o que quiser. Ele faz para você poder ouvir e sentir. Cada um vai sentir uma coisa diferente. Então eu acho que ela é simples, porque ela é libertadora nesse sentido, né?
sim. É que ela é uma música de. A hora que você vai. Os fundamentos dela são. Ela pega muito nos fundamentos como músico, né? Que te exige muito de você como músico, né? Então quando você vai tocar, né? E é até bonito, né? Você vê umas coisas lindas. Você vai tocar, é difícil. Você precisa se dedicar para fazer aquilo, né? E, mas é uma coisa também que é igual, como eu falei, assim, é uma paisagem. Depois que você acostuma, você só absorve, você tem só prazer com aquilo. E o seu processo de composição, ele tem também essas, tipo, um dia você compõe de uma maneira, outro dia você compõe de outro, é mais livre, como é que é o seu processo de compor? Ó, então, essa coisa assim do processo, né? É depois de tantos anos você ficar fazendo, ele vai sumindo, né? Esse processo, né? Então é muito difícil falar, né? Mas resumindo, assim, teve um período que eu estudei por conta própria, né? Eu, eu até passei um período sem ouvir música, sem ouvir música de improvisação, jazz, eu ficava só estudando música erudita. Fiquei, eu acho que uns 2 anos, assim, só estudando. E estudando composição, né? Estudando os livros do Schoenberg, harmonia tradicional, como se desenvolve o motivo. Então, eu acho, hoje em dia, assim, quando tem música que eu vou, uma música mais extensa, eu acho que sempre o primeiro impulso é a intuição, né? Você vem alguma coisa na sua cabeça, aquela coisa, e aí com o que você tem de conhecimento, você consegue desenvolver, né? Então, para mim é sempre esse processo. Tem música ela é intuitiva mesmo, né? Por exemplo, essa moda de viola aqui, ela é uma coisa intuitiva, que você faz num dia, né? Você imagina a melodia, nossa, a melodia você constrói. Aí se eu quisesse fazer uma coisa mais extensa, de continuar uma segunda parte, uma terceira parte, uma suíte, e aí isso depende do conhecimento que você tem para desenvolver isso também, né? Então eu sempre estou assim, nessa coisa mais, como é que fala, mais instantânea da intuição, né, da inspiração e também saber desenvolver. Ai, acho que é assim, tem você falou, a coluna dorsal da ideia, mas aí ela vai se desprendendo para os lados, né? E, é, e, A Ana Paula mandou uma pergunta muito boa aqui. Ela disse: poderia contar um pouco sobre os seus últimos trabalhos, grupos e álbuns que você gravou recentemente? é, bom, eu gravei o CD do Hermeto, né, da Big Band, bem, não sei se já ouviu esse CD, bem bacana, assim. Até ganhou o Grammy Latino, né? Nossa, sim, Um CD é magnífico, né? é, ficou bem legal esse CD, que são arranjos que nunca foram gravados, né? É o primeiro CD de Big Band aqui no Brasil, com os arranjos dele bem. Eu gravei ultimamente, com Mente Claro, eu gravei 3 CDs, não, 2 CDs, né? Que tem no Spotify. Eu tenho mais 2 CDs meus, Fábio Leal Quarteto, também tem no Spotify. Tem um duo com a Daniele, que eu falei, tem no Spotify também. E falando de composição, eu tenho um grupo que daí essa composição mais elaborada, que dá mais trabalho, que é o Brasil Quintê, que é uma formação para piano, guitarra, cello, violino e flauta. E ali eu tô mais como eu tô como guitarra e tem guitarra também, né? Então, na verdade, esse grupo é um grupo que eu realizei um sonho de participar de um grupo de câmara erudito, né? Só que como não tem escrito coisa para guitarra, né? É uma formação esquisita também de você fazer a guitarra entrar ali, então eu compus algumas coisas ali. Então a gente vai gravar outro CD esse ano. Ah, esse CD que eu falei que eu vou gravar esses arranjos com a, com a Manuela Cavalaro, com a Manu Cavalaro, é com esse grupo, Brasil Quintê. Né? E aí, sabe, eu gravei com o Fábio Torres, agora saiu um vídeo, ele lançou uma música, eu gravei com o CD novo do Fábio Torres, então com vários artistas também você vai A gente gravando pode também. encontrar eles
no Spotify, no YouTube. YouTube, né? Com Ok. com com a Vanessa Moreno, também cantora. Ah, eu vi você tocando. Você postou recentemente tocando Zimbabwe, a música dela, né? Essa Sim, música é muito é boa. muito boa, ela é demais, né? Tem duas perguntas parecidas aqui, mas que eu acho que são interessantes. Como o tempo é curto, eu vou, tipo, como fala? Sintetizar as duas. A Sei. Tanira e o JP perguntaram, tipo, sua relação com a música mudou quando você se tornou profissional nisso? E se você acha que a música, ela se atualiza em diferentes épocas, tipo, ou se ela é sempre a mesma coisa? É, a, não, a relação com a música, eu penso assim que eu já conheci muita gente que não tem a música como profissão, mas tem um amor e uma dedicação com a música igual quem, sabe? Então assim, sinceramente, a profissão de música é um detalhe. Eu sei que se um dia eu trabalhar com outra coisa, a minha relação com a música nunca vai mudar, né? E vou falar para você, às vezes a gente como profissional, às vezes você está num certo trabalho que distancia da música, dentro da música. Eu já tive em situações assim que eu falei, nossa, cara, era melhor estar trabalhando em outra coisa. Eu ia estar mais perto da música, sabe? Então, então a minha relação com a música sempre foi a mesma e viver de música profissionalmente é um detalhe, né? E é um privilégio, às vezes, quando a gente consegue unir esses dois, mas como eu falei, às vezes tem trabalho que a gente faz que distancia a gente da música. A gente está na música, mas tá longe da música, né? Mas É exatamente isso. quanto tempo a gente tem aí? Ainda temos. Falta 10 minutos. Ah, 10 minutos. Só para saber, para não ficar me empolgar aqui. Não Tem mais avisa. pergunta aí? Tem. O Vini Francisco perguntou. Fabinho, você pode falar do seu trabalho com a Vanessa Moreno e todo o lance ritmo presente? Acho que é porque a gente falou do Zimbabwe. Ah, e a Vanessa, eu passei, a gente gravou um CD, eu gravei o CD dela em movimento, né? Esse CD. E, e a gente ficou assim uns 3 anos tocando para chegar nesse CD, né? E, e a Vanessa é genial, né? Ela é uma das pessoas que me inspira, né? Que eu acho que a gente tem certos professores, né, da vida, né, que vão te inspirando e pode ser um amigo, né? E a Vanessa é uma dessas. De um tempo para cá, a Vanessa é uma pessoa que eu sempre me impressiona, né? E ela tem essa fluência rítmica de uma maneira muito orgânica. Essa música Zimbabwe, por exemplo, se você for analisar, escrever, se for escrever, é difícil, na verdade. Ela é um, acho que tem até um 11 ali no meio, muda de compasso pra caramba, mas ela faz de um jeito que parece que ela tá cantando uma valsa, sabe? Ela faz tão natural que não parece que tá a música em 11, que tem essa complexidade, né? Então a rítmica para ela é uma coisa muito leve, né? E eu também sempre gostei disso, então essa junção para mim foi juntar a fome, como é que é? O leão com a fome de comer, né, bicho? Tem um ditado assim, que é o leão com a fome, que eu não sei mais como é que fala isso. Acho que é matar dois coelhos com uma pedra só, não é? É, foi uma junção perfeita para mim, assim, e a Vanessa, assim, a convivência com ela é sempre boa, assim, porque ela é um mestre musical, ela é uma maestrina. Ela foi a nossa última convidada aqui, ela é referência assim, muito pra gente. A banda Escurumim subiu no palco com ela já ano passado e Ah, tocou, então a gente só tem a aprender. Acho que todo dia eu me impressiono mais com ela, porque é realmente o que você sim. disse. E o Zimbabwe teve uma vez que ela tava fazendo uma live e ela falou que quando ela tava compondo, ela não pensou em nenhum compasso, ela só criou
aquele instrumental, depois teve a letra, que a Dani Gurgel, acho que, se eu não me engano, foi ela que fez a letra. Mas foi tudo orgânico também, intuitivo. Aquela questão da intuição que você tava falando. E quando eu falo que a Vanessa é um mestre, né, uma mestra, uma maestrina, isso aí eu falo bem consciente, porque não é só porque ela é uma puta musicista. Não é por causa disso aí, porque isso aí tem muito no mundo. Mas é justamente pela fluência da música, de separar, porque o mestre é isso, ele, você junta a parte subjetiva e objetiva da música na hora certa. Então, por exemplo, a Vanessa, na hora de tocar, ela não pensa em nada, não tem nenhum, é só música. É só música, é só interação. Não tem essa coisa assim não tem filtro, né? E tudo pode, sabe? Então tem gente, por exemplo, e eu mesmo tocando com a Vanessa, algumas horas assim, eu me controlava nos primeiros momentos, assim, porque eu tinha alguns filtros. Nossa, eu tenho que... E ela não tinha filtro. Ela, não, bicho, vamos fazer assim. E é isso aí. Ela quer ver o circo pegar fogo né? E ela dá conta, mas ela dá conta porque ela tem essa concentração na hora de não pensar em nada, né? Essa imersão. E por Adivinha isso que eu digo, quem entrou na live isso é coisa agora? de mestre. Olha só. Ela entrou bem agora que a gente tava falando dela, só elogiando. Beijo pra Vanessa. Beijão pra Vanessa aí, grande inspiração pra gente, né? Ah, ela falou aqui que ela vai desmaiar. Que querido você é que me inspira. E falando de inspirações, é uma curiosidade minha que eu gostaria de te perguntar. Como foi que você conheceu o Filó Machado? Que você já gravou músicas dele e depois vocês acabaram se conhecendo. Conta essa história pra gente. Então, o Filó também, na minha juventude, assim, eu tocava, eu, a primeira, eu falei pra você, eu tocava de tudo, hein? Nos botecos, tocava, a primeira banda de som legal que eu tive foi com um cantor que chamava Edson. E esse cantor, ele era, na época, ele era namorado da mãe do Serginho Machado. Serginho Machado. O Serginho Machado tinha 12 anos. Tem até uma foto na internet que tem a gente tocando com esse cantor. Então eu tinha uns 16 anos e o Serginho Machado tinha uns 12 anos. E esse contato com o Edson, né, que eu conheci o Filó Machado. E eu fiquei, assim, abismado. Assim, um negócio que... E eu fiquei muitos anos estudando o Filó Machado, né? Muitos anos nas madrugadas da vida aí, colocando, na época não tinha CD, era uma fitinha ali que você ficava voltando a fita e tentando tirar as coisas dele, né? E foi a partir e foi o Filósofo foi um período assim que eu me dediquei muito assim, né? Na música dele, né? Eu sou fã demais. Ah, isso é muito legal, né? Acho que é a sensação que a gente tem aqui nessa quarentena musical, conversando com os músicos que a gente admira. É muito bom. É. O Cassiano perguntou se o Serginho Machado é de Mogi das Cruzes. Não, é o Serginho Machado, filho do Filó, né? Baterista. Ah, Né, que ele toca na entendi. banda do Filó, toca em várias bandas também. Tem um trabalho dele também, chama Plim, é bem legal. Outro cara legal pra você também chamar pra fazer uma live aí, que é... Ah, grandes referências mesmo. E toca a saideira pra gente, porque, deixa eu ver, ainda tem 5 minutos, dá tempo de tocar a saideira, você Ah, viajar legal. aí. Vou ver aqui. O som fica melhor assim, ó? Ou fica Ah, melhor sem o eu não fone? senti muita diferença. Não sei, pra mim não fez muita diferença aqui, mas pode ser por causa do Instagram.
Não, eu acho que com fone ficou melhor. Tenho a impressão de que com fone ficou melhor. O fone ficou melhor? Acho que sim. Beleza, deixa eu ver aqui. É, o pessoal tá falando que com fone ficou melhor, então. Ah, entendi. Dificuldades técnicas da era digital. Então eu vou. Bom, eu tô todo atrapalhado aqui porque parece que não dá pra. Agora, Tá cada ótimo. coisa que vai fazer tem que mexer aqui, né? Então eu vou tocar rapidinho aqui o Cai Dentro. Ah, essas levadas aqui eu aprendi tudo com o Filó, né? Filó, né? Grande, grande Fábio Leal, pessoal. Muita gratidão de te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o convite. Foi Valeu, muito bom, assim, foi uma aula, verdadeira aula. Que você possa visitar a gente quando isso acabar. A gente vai ficar muito com feliz. certeza. Quero visitar vocês, quero conhecer vocês aí pessoalmente, viu? Nossa, vai ser maravilhoso. Em breve tudo isso acaba, a gente se reencontra. Pessoal, não esquece de seguir o Fábio Leal, acompanhar os lançamentos que ele já falou aqui. Tem YouTube, Spotify, aqui no Instagram. Conhecer a banda dos Curumins também. Vocês podem saber mais sobre a nossa banda em bandascurumins.org e também aqui no nosso Instagram. Então, se tiver alguma consideração final, esses últimos minutos são seus. Bom, e convido todo mundo a conhecer também esse projeto que eu não conhecia. E entrei no site de vocês e fiquei encantado com o projeto, né? E vi vocês tocando, assim, a banda de vocês. Tem uns vídeos mais antigos, uns mais novos. E, nossa, ver adolescentes tocando, gente jovem tocando, é muito, muito bonito. Então, eu convido também todo mundo a conhecer a Banda dos Curumins. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez por ter participado daqui. Eu agradeço muito, foi um grande privilégio. Prazerzão. E boa sexta-feira, final de semana para todos. Fiquem com Pra Deus. todo mundo. Aí... Valeu!